Meninos e meninas, como vocês estão? Espero que estejam bem, aproveitando da melhor forma possível esse tempo em casa. Vamos começar a aula de hoje recapitulando todo o conteúdo trabalhado nesse período de quarentena que tange sobre a independência dos Estados Unidos, certo? Foi um assunto que a gente começou a falar em sala de aula, né? Mas a gente não fechou esse assunto. Então agora a gente vai fechar esse assunto para dar sequência nos assuntos propostos tanto para o fim da primeira unidade como os da segunda unidade, ok? Sobre a independência dos Estados Unidos, não dá para a gente falar da independência dos Estados Unidos sem pensar um pouco no formato de colonização, em como esse território estava dividido e organizado, certo? Passando aqui o mapa, o slide tem um mapa que mostra a formação das 13 colônias e a disposição dela em um mapa maior, no mapa da América, certo? A gente precisa lembrar que havia uma distinção muito clara nessas colônias, né? A gente falou disso em sala, entre as colônias do norte e as colônias do sul. Era como se fossem dois modelos de colonização dentro das 13 colônias, né? Dentro da colônia inglesa. E dois modelos completamente opostos. Então, a gente pode observar, passando a imagem, onde na colônia do norte era um formato de colônia de povoamento, na colônia do sul, uma colônia de exploração. Enquanto a colônia do norte tinha um clima mais temperado, ou seja, mais frio, né, a colônia do norte tinha um clima, apesar, né, de algumas regiões fazer muito frio, já tinha um clima mais tropical. Isso vai ser importante, principalmente para a economia. A gente vai entender. Enquanto a colônia do norte, a característica era de minifúndios, pequenas propriedades, né? Nessas propriedades se plantava muita coisa, porque boa parte servia para o mercado interno, para abastecer as famílias, né? Era um formato de agricultura familiar. Nas colônias do sul, a gente vai ter essa característica de latifúndio, monocultura, com mão de obra escrava, né? E era uma agricultura para exportação. Essa definição vai ser muito importante quando a gente falar propriamente do processo de independência, porque as colônias do Sul, elas não vão apoiar esse processo, né? Quando a gente fala de guerra de independência, dependência dos Estados Unidos, é um movimento organizado pelas colônias do Norte, praticamente, certo? As colônias do Sul tinham um vínculo muito grande com a Inglaterra, não queria se separar da Inglaterra, por causa desse detalhe aqui. Essa agricultura de exportação das colônias do Sul, eles exportavam da Inglaterra, então eles dependiam da Inglaterra, não queriam se separar, certo? E mão de obra, enquanto nas colônias do Norte, mão de obra livre e assalariada, nas colônias do Sul, a gente tinha uma predominância da mão de obra escrava. Passando o slide, né, a gente começa a entender, a pensar no início, né, do desenvolvimento, do pensamento de separação desse território para com a Inglaterra, certo? Até então, a grande característica do formato de colonização inglesa era a independência, a autonomia administrativa. A Inglaterra ela não interferia tanto nas 13 colônias, né? As 13 colônias, apesar de estarem no status de colônias, internamente elas viviam tranquilamente, certo? Essa realidade muda a partir do fim da Guerra dos 7 Anos, que a gente já falou dessa guerra em sala, que foi uma guerra envolvendo Inglaterra e França. A Inglaterra vence o território, mas apesar de vencer, a Inglaterra ela sai com uma dívida gigantesca e ela precisa criar mecanismos para saldar essa dívida, para reequilibrar suas contas. Qual foi um dos mecanismos utilizados? Criar novos impostos, onde? Em suas colônias.
principalmente nas colônias do norte, certo? Isso fez crescer um sentimento negativo nessas colônias, porque se até então elas viviam tranquilamente, com liberdade, e a partir do final da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra começa a pegar no pé desses colonos, começa a cobrar mais impostos, é claro e é lógico que eles vão questionar essa atitude da Inglaterra, que eles não vão aceitar, né, perder a autonomia administrativa, política, econômica e pagar mais impostos só porque a Inglaterra queria, certo? Passando aí o slide, dentre as medidas tomadas pela Inglaterra, a criação de impostos, a gente viu, né, os impostos mais conhecidos, que foi a lei do chá, a lei do selo e lei do açúcar. O que significava cada lei dessa? A lei do chá dava o monopólio de chá para uma companhia comercial inglesa, ou seja, a partir desse contexto, a comercialização de chá tinha que vir apenas de uma empresa da Inglaterra. Os colonos não tinham mais a permissão de comercializar o chá. E lembrando que o uso do chá era amplamente difundido, assim como nós temos o nosso hábito de café, certo? Lei do selo. Essa lei dizia que todo produto circulado na colônia tinha que ter um selo real, que era uma forma de os ingleses lucrarem em cima da comercialização de produtos. E a lei do açúcar dizia que os colonos só poderiam comprar açúcar, e não só açúcar, açúcar e derivados, gente. Todos os derivados aí de açúcar, né? O rum, o álcool, só poderiam comprar das Antilhas Inglesas, ou seja, de outras colônias inglesas que estavam na América Central. Isso fez com que aumentasse a insatisfação, principalmente das colônias do norte, né? Aumentasse a insatisfação com o governo inglês. Então, passando aí, a gente vai ver um evento que ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. O que foi esse evento? Alguns colonos disfarçados de índio, né, invadiram navios que estavam chegando da Inglaterra com carregamento de chá inglês, certo? E jogaram todas essas mercadorias ao mar, colocaram fogo nos navios, né? Observe nessa imagem aí, ainda tem as pessoas que assistem ainda estão aplaudindo, né? Ou seja, a população estava de acordo com essa medida. E esse protesto vai gerar uma forte reação por parte da metrópole, por parte da Inglaterra, né? Porque eles viram isso como um ato de insubordinação. Ou seja, os colonos não estavam mais aceitando a sua condição de colono de obedecer às leis que a metrópole, a sua dona, né, digamos assim, entre aspas, estava colocando para eles. Com isso, a reação da Inglaterra foi de imediata, né? Eles imediatamente exigiram que os colonos eles arcassem com prejuízos, além de colocar soldados ingleses cercando toda a cidade de Boston. Passando o slide, a gente vê que dentro desse contexto da festa do chá de Boston, o governo inglês ele vai decretar um conjunto de leis que ficou conhecido como as leis intoleráveis. Essas leis elas limitavam os direitos que os colonos tinham, limitavam participação política, limitava a vida dos colonos, né? Então, imagine a situação, a pessoa sai de ampla liberdade para uma situação muito restritiva. É claro que eles não vão aceitar, eles vão tentar reagir de alguma forma. Essa reação veio através do Congresso da Filadélfia. A gente vai ter 2 congressos, certo? 2 reuniões. A primeira reunião ela tem caráter pacifista, né? A segunda reunião ela já tem um caráter mais agressivo, porque é quando eles se separam mesmo, certo? No primeiro congresso da Filadélfia, o
que é que vai acontecer? Eles ainda não tinham a ideia de separação. Eles só queriam que a Inglaterra voltasse atrás e retirasse todas as medidas restritivas que tinham sido impostas aos colonos e que tudo voltasse a ser como era antes da Guerra dos 7 Anos. Eles, as 13 colônias, no papel de colônia, mas com ampla independência. E a Inglaterra sendo metrópole, mas sem interferir tanto na vida dos colonos. O rei inglês, George III, ele não vai aceitar a proposta desse congresso e ele vai adotar leis mais restritivas, como é a que aparece aqui, a lei do aquartelamento. O que é que dizia essa lei? Todo colono norte-americano era obrigado a fornecer moradia, alimento e transporte para os soldados ingleses, ou seja, era total perda de autonomia. Você não tinha nem mais autonomia dentro da sua própria casa, porque o rei estava mandando na sua casa. Estava te dizendo quem poderia e quem não poderia ficar lá, certo? Agora um detalhe, gente. Quando a gente fala do Congresso da Filadélfia, é importante lembrar que a participação, as colônias envolvidas, né, nesse congresso foram basicamente as colônias do centro e as colônias do norte, porque as colônias do sul estavam de apoio, de acordo com a Inglaterra e não queria nenhum tipo de mudança nessa relação estabelecida com a Inglaterra. Diante da reação negativa do rei, os colônios ingleses, né, não viram outra alternativa a não ser declarar a separação total. Isso aconteceu no segundo Congresso da Filadélfia, né, onde eles se reuniram agora já para redigir a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Claro que esse comunicado, quando chega na Inglaterra, o rei não aceita e tem início a Guerra de Independência dos Estados Unidos. A guerra ela vai de 1776 até 1783 e ela foi vencida, né? Os colônios ingleses, eles vencem principalmente porque eles tiveram apoio da França e da Espanha. Aí vocês podem pensar, tá? Por que esses países resolveram ajudar os colonos americanos? Eles só ajudaram porque eles eram rivais da Inglaterra e viram nessa briga, né, da colônia da Inglaterra com a Inglaterra uma forma de se vingar da Inglaterra e fazer com que a Inglaterra tivesse um prejuízo muito grande, porque as 13 colônias era a principal colônia que a Inglaterra tinha. Se ela perdesse, o prejuízo iria ser grande. E o apoio da França e da Espanha vai ser um fator primordial, né, para a vitória dos colonos. Então, assim, em 83 a gente finda a guerra, em 1783 a gente finda a guerra, né, os Estados Unidos é de fato independente, apesar de que a data, o ano da independência, ele é comemorado nos Estados Unidos em 1776, que é o ano do segundo Congresso da Filadélfia, que é o ano que eles declaram independente. Ok? A gente fica por aqui. Por hoje é só isso. Só tem uma atividadezinha pequenininha. Qual vai ser a atividade dessa semana? Depois de assistir ao vídeo, eu quero que vocês façam um resuminho, né, do que vocês entenderam da minha fala, para eu poder acompanhar como é que tá esse entendimento nosso. Ok, meninos? Abraços e até semana que vem.